Entra aí pra ver. Deve fazer som, entendeu? Mas acho que não deu ainda. Não, tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente entrou um pouquinho antes para dar certo, ver se vai tudo ficar bem. Tá tudo funcionando. Oi, boa noite. Boa noite para quem me segue lá também no meu Insta, que eu já tô vendo aqui. Gente, já vou falando agora no comecinho da live que a gente vai fazer um sorteio no final hoje da live de 3 livros. A Aline já entrou, vou chamar ela aqui. Oi, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Já vou avisando aqui que a gente vai fazer um sorteio no final dessa live de 3 livros. Amanhã, na verdade, a gente vai fazer esse sorteio. E de 3 livros, a gente vai falar muito hoje aqui sobre disciplina positiva. A Aline é uma referência nisso pra gente. E a gente vai fazer amanhã, no período da tarde. Então, quem quiser participar, vão ser 3 livros que a gente vai fazer. O Disciplina Positiva de capa amarela, que é esse aqui, né? Que é o mais famoso de todos. O de crianças de 0 a 3. E o de adolescentes. E o de 3 a 6. São 4 livros, tá bom? A gente vai fazer... Ó lá, a Aline entrou. De novo, vamos ver se vai dar certo. Isso. Fala, não escutei. Tem que comentar no post pra gente poder fazer esse... Oi, Aline! Oi, tudo bem? Tudo Deu bem? certo? Deu certo. Tô super feliz que você aceitou o nosso convite. Essa luz Principalmente porque o Brasil todo te segue e sabe que essa é a hora das tuas crianças estarem na cama. É Sim, isso. estou dormindo. Já estão lá, né? Estão todos apagados. Meu Deus. Todo mundo sonhando com essa organização. Tô bem feliz mesmo, Aline, de você ter aceito. Acredito que todo mundo que vai entrar hoje aqui já te conhece, né? Todo mundo já admira muito o teu trabalho. Então, eu agradeço muito por isso. Eu que agradeço o convite. Agradeço mesmo. E queria, na verdade, nesse começo de live... Posso começar já? Claro, vambora. Queria pedir para você se apresentar para quem não te conhece, se tiver alguém aqui que ainda não te conheça. E quando você fizer isso, queria te perguntar se você sempre foi a Aline de Rosa, que estudou a maternidade e estudou sobre os teus filhos, ou se não, se isso surgiu algum momento. Eu nunca vi em nenhuma das tuas lives essa resposta, não sei se é uma coisa que as pessoas te perguntam, mas eu sempre tive bastante curiosidade. E tenho certeza aqui, Aline, que tem muitas representantes da nossa escola, não só de mães, que são suas alunas, mas de muitas professoras. E a gente fez essas perguntas juntas. Então eu queria que você se apresentasse. Bom, obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso falar para pais, professores, e são seres humanos responsáveis pela educação de pequenas pessoinhas, né? Então é muito gratificante estar pertinho de vocês. Não, eu não cresci idealizando trabalhar com isso, nem idealizava assim ser mãe, não era uma coisa que estava no meu radar. Acho que como a maioria da nossa geração, eu tenho 33 anos, a gente cresceu para ter uma carreira, uma profissão, autonomia, pelo menos a maioria das pessoas cresceu nesse ambiente. Então assim eu fui, me formei como advogada, tirei minha OAB, fiz minha pós-graduação e estava trabalhando exatamente na área que eu sempre quis, que era no mercado de capitais. Então era Aline, saia lápis, salto agulha, aquela coisa bem tradicional. E eu estava recém-casada,
morando no Rio, eu sou carioca, e meu marido recebeu uma proposta para ir morar em Nova York. E eu aceitei na hora, vamos embora. Que Pedi delícia! demissão. Quem vai dizer não para Nova York? Não, não, tô bem aqui, né? Acho que eu quero ficar. Aí eu disse, vambora, a gente foi e lá eu não podia exercer a advocacia. Então, esse foi o grande rompimento com a minha carreira. E chegou lá, eu era nova, tinha 27 anos, e aí eu tinha uma escolha. Ou eu continuava, revalidava minha pós-graduação, revalidava minha OAB, que levaria entre 2 e 4 anos e muitos, muitos dinheiros, ou eu engravidava, porque o projeto era ficar lá de 1 a 2 anos. A gente já sabia que não era definitivo e voltaria para o Brasil. Então eu pensei, vou ter filho, né? Já que eu estou trabalhando, eu vou parir mesmo. E aí eu entreguei para Deus. Falei, Deus, o negócio é o seguinte, se demorar muito, eu vou ficar procurando uma pós-graduação aqui. Se eu engravidar, beleza, eu vou entender o recado, eu vou me dedicar à gravidez. Eu engravidei no mesmo mês, então Deus deu o Meu recado. Deus, era para ser. Tá travando para vocês? Tá Para tudo mim, bem? não. Tá. É porque eu vi o que alguém escreveu, eu gosto de ficar atento, mas tá tudo bem. E aí começou meu mergulho na maternidade. Como eu não tinha um trabalho naquele momento, meu trabalho foi estudar. E eu sou advogada, eu gosto de estudar, eu tenho prazer em estudar, eu tô sempre com um livro embaixo do braço. Então, e lá em Nova York eu tinha acesso a bibliotecas, todo tipo de conteúdo que você imaginar. Lá é tranquilo lá, você entrar na biblioteca, sentar com o livro e ler. Se você gostar, você leva, senão você devolve. Então, eu passava muito tempo estudando, fiz cursos e muito, me dediquei 100% a estudar como que eu iria criar uma criança, porque eu estava Isso. sozinha, sem família. Isso enquanto você estava grávida. Grávida do Gabriel, meu primeiro Ou filho, que depois que hoje você já. tem 5 anos e meio. Então, isso tem mais 6 anos, Que né, legal. atrás. E aí, no meio desse caminho, ainda grávida dele, eu mudei tanto, mas tanto, mas tanto. Foi, antes de ter ele, eu já me sentia assim, renascendo. Que eu tive vontade de abrir um Instagram para compartilhar com o mundo o que eu estava vivenciando e me conectar com a minha família, com os meus amigos, para eles acompanharem um pouquinho do que eu estava vivenciando. E assim nasceu esse meu canal, que eu vos falo no momento. Mas começou assim como um hobby, como um carinho, como uma forma de eu me sentir menos sozinha. 2 anos depois, 2 anos e meio depois que eu já tinha esse canal aqui e que eu já compartilhava diariamente conteúdo. Então, sim, eu sempre mostrei minha rotina, mas o meu foco era conteúdo. Eu li um livro, eu resumia, eu trazia artigos, eu trazia minha visão, minhas análises. Isso sempre foi meu diferencial, porque na época tinha muita blogueira de maternidade, mas poucas pessoas trazendo conteúdo voltado para a infância. Então, foi relativamente fácil me destacar naquela época, muito tempo atrás. Hoje já está bem diferente. E aí, Sim. em 2017, nasceu meu primeiro curso, que aí finalmente eu resolvi dar esse passo em direção a trabalhar oficialmente com isso. Entendi. Foi o Gabriel, então, que te fez entrar nesse mundo. Senhor Que Gabriel. legal. Senhor Gabriel. E daí vocês voltaram para cá depois de quanto tempo, Aline? Nós ficamos lá 2 anos e meio em Nova York. E aí a gente voltou. O Gabi tinha 1 ano e 4 meses. Não, 1 ano e 5 meses. E a Amanda tinha 2 meses. Ela nasceu, a gente organizou a mudança e voltou. Entendi. Que legal. Nossa, que mudança, né? Foi animada. Interna e externa. Meu Deus. Interna e externa. Tá. E daí você viveu tudo isso, absorveu tudo isso, viveu esse contexto novo, outros lugares, e você começou a ver uma nova educação e repensar essa educação. E daí, uma das perguntas que eu sei que muita gente quer fazer é: você sentiu, né, quando começou todas essas mudanças, a querer agir diferente com os teus filhos e tudo, você sentiu do externo alguma dificuldade com relação a isso? Como que foi para você lidar com isso? Você agindo diferente? Teu esposo estava junto com você nisso? Vocês estudaram juntos ou não? Eu acho que é muito raro você ter um ambiente 100% propício e preparado para isso.
A nossa geração hoje é uma geração consciente, então cada pessoa que está aqui nessa live já é uma pessoa que eu considero consciente. Nós estamos ainda num número muito pequeno, crescente, cada vez mais, mas ainda somos a minoria, sem dúvida, em busca dessa mudança de paradigmas. Então, acho que qualquer geração que busque o rompimento de padrões enraizados no coletivo social vai encontrar resistência. Eu acho que é natural. Então, o que facilita ou diminui o peso dessa resistência contrária? A gente estudar cada vez mais. Não tem nenhum antídoto para isso que não seja investir na sua autoeducação. Quanto mais segura você está do que você está fazendo, de que esse é o melhor caminho, com os erros e acertos, dentro da nossa capacidade, mais isso nos fortalece para seguir. Então, sim, meu marido não entendia. Em relação à rotina, ele sempre foi muito tranquilo. Ele às vezes reclamava, porque, né, rotina é rotina, você tem que seguir, senão não é uma rotina. Ele falava, tem certeza que precisa ser tanto assim? Mas ele sempre enxergou o valor. Ele voltava, eu estava sozinha, eu e um bebê, em Nova York, sem ajuda. Se eu não tivesse uma rotina, eu ia surtar. Não ia fazer nada da vida. Então, ele chegava do trabalho, o Gabriel já estava dormindo. Ele chegava, a gente jantava, via série, dava risada, ficava junto, namorava, tudo. A nossa relação de casal não mudou nada com a chegada do Gabriel. Continuou maravilhosa, como sempre, porque tinha uma rotina muito saudável. perfeita, saudável. E eu, naquela época, morava longe da minha família, então não tinha essa interferência da família em si. Em Nova York, é muito comum rotina. Você não vê depois das 6:30 da noite nenhuma criança na rua. Você não vê. Isso é até mal visto. As pessoas olham esquisitos. O que essa criança está fazendo aqui? Por que você está maltratando essa criança? E a gente não tem a mesma cultura aqui no Brasil. Essa cultura, né? É uma cultura. Tá muito baseada no conhecimento também, né? E lá é bem óbvio. Por exemplo, o bairro que eu morava tinha bastante parquinhos públicos. E aí tava o parquinho cheio, bem cheio, todo mundo brincando. Juro por Deus, numa janelinha de 10 minutos, não ficava ninguém. Chegava a passar feno, sabe? O feno do deserto. Ninguém fica. Todo mundo. Bateu a hora do jantar, cada um vai para um lado em um piscar de olhos. É impressionante. Que legal. É uma consciência maior, né, com relação à infância, às etapas, ao que as crianças precisam, ao respeito. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu sou pedagoga, trabalho em escola, trabalho há muitos anos. Essa escola, todo mundo que está aqui provavelmente que veio pela escola sabe. A gente trabalha lá desde sempre. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu te conheci, sabe, do teu perfil e tudo, é a questão de você sempre ter esse olhar holístico sobre a criança. Então, você não fala só sobre um ponto, até porque essa é uma abordagem que a gente sustenta muito lá na escola, de que a gente não tem como falar sobre aprendizagem sem falar sobre sono, sem falar sobre alimentação, sem falar sobre esses pilares, na verdade, né, que constituem a criança. E daí, isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Queria que você falasse um pouquinho de como que é esse teu olhar holístico com relação às crianças, assim. O que você diria para os pais que é tão importante sobre ter esse olhar? Nós somos seres humanos e como tal, nós somos seres complexos, com várias camadas, com várias dimensões diferentes. Quando você tem um olhar só para o físico, que é o mais comum, eu sei se essa criança está saudável, se ela está gordinha, se ela alcançou determinado peso e altura que está lá na tabela básica da pediatria brasileira. Então meu filho está saudável. Esse é um olhar muito superficial. Você está enxergando apenas aquilo que os seus olhos podem ver. Às vezes essa criança está em sofrimento extremo por uma ausência de sono de qualidade, por uma falta de ritmo, por estímulos excessivos, falta de acolhimento dos seus sentimentos. Então, por fora, ela parece saudável, mas por dentro ela está sofrendo e seu desenvolvimento está sendo afetado. E a gente vai colher esses frutos, às vezes não é imediatamente, esses frutos ruins, né? De um desenvolvimento que não está harmonizado com a fase. E aí você vai perceber isso quando essa criança for começar a alfabetizar. Você vai perceber isso muito claramente quando essa criança começar na adolescência a ter dificuldades de aprendizagem, né, para fazer vestibular, falta de concentração,
dificuldade de reter, de trabalhar a memória. Tudo isso é naturalmente consequência de um primeiro setênio desajustado em termos integrativos. Então, quando a gente olha para um ser humano, a gente precisa olhar para o todo. E aí, claro, trazendo o exemplo da criança pequena, o que é olhar para o todo de forma prática? Além de olhar para o corpinho físico, que você precisa ter uma criança com bochechinhas rosadas, uma criança muito pálida, muito branca, muito pálida, com aquela boca sem cor, é um indício de uma criança desvitalizada, sem energia vital. Uma criança sem energia vital é aquela criança que não dorme bem, que não tem um bom ritmo, que não tem contato com a natureza, que não pisa na grama, que não toma sol, que não gasta energia. E ela vai ficando pálida. Ou uma criança excessivamente estimulada, que está só no mental, só no mental. Essa criança está ali só nas perguntas, não tem o lúdico, não tem a fantasia, não tem o amor, não tem o abraço, não tem a calma, não tem o envolvimento. Então essa criança está só aqui no mental, sendo desgastada, desgastada. É aquela criança que vai perder o dentinho muito cedo, né? Com 4 anos e pouco, 5 anos já está perdendo, trocando os dentinhos. Às vezes isso é sinal de uma criança desvitalizada, excessivamente estimulada. Ela não está usando bem seu corpinho. Então, vou dar um exemplo. Ontem eu vim da praia, eu tenho uma casa na praia e vim aqui para São Paulo, 2 horas de viagem de carro, e a gente entrou no carro 7h30 da noite. Eles dormem às 7. E aí até eles pegarem o sono era mais 8, 8h15. Então eles perderam, um pouquinho mais de 1 hora de sono. Aí dormiram no carro, a gente colocou na cama, eles acordaram hoje às 6. Bem cedo, assim, hora de sempre. Eles perderam 1 hora de sono. Essa 1 hora de sono afetou hoje especificamente, mais o humor da Amanda, minha menor, que tem 4 anos e pouquinho. Como que ela passou o dia hoje? Cansada. No fim da tarde agora eu vi que ela tava com uma olheira mais fundinha. Nada muito forte, mas eu reparo. Uma olheira, um choramingo. Ai, não quero, não quero. Aí eu falei, ela tá cansada, vou adiantar o almoço. O jantar. Adiantei o jantar. Coloquei ela para comer, ela começou a fazer bagunça, comia e empurrava comida, não jantou direito. Isso é reflexo de uma criança exausta, excessivamente estimulada. Ela dormiu mal, porque ela perdeu 1 hora e pouco de sono, e o dia dela foi cansativo. Ela não é assim, ela estava assim porque ela não teve um entorno necessário para ela ficar bem-humorada. No banho, meu marido que deu, ela gritou o banho inteiro, que eu fiquei ouvindo aqui. Ela estava exausta. Então, quando a gente fala de um olhar integrativo para a criança, é entender que quando você não cuida do sono, isso afeta a concentração, o comportamento. Ela faz mais birra, come menos, vai ficar na escola. Já imaginou uma professora na classe receber uma criança de 4 anos que acordou 5 vezes durante a noite? Como vai ser essa criança na classe? Ela não vai conseguir se concentrar, ela não vai conseguir participar das tarefas, ela vai reclamar muito, ela vai ter dificuldade de cooperação. Ela vai ser uma criança difícil naquele instante para a classe, para a professora. Então, o resultado disso, ele transborda para toda a vida da criança. Por isso que eu falo do olhar integrativo. Entender que rotina, ritmo, alimentação, sono, compreender a fase de desenvolvimento da criança e dar uma educação respeitosa, firme e gentil, é ter o olhar integrativo, é olhar para todos os pilares do desenvolvimento de uma forma consciente. Sim. Muito legal isso que você fala. A gente dentro da escola vê isso demais, né? A gente tem muito dessa consciência. É muito legal a gente ter pessoas falando sobre isso, né? Você como mãe expressando isso, não da área, eu digo não da área da educação, você falando isso para as famílias, porque realmente às vezes a gente tem pais muito preocupados só com a aprendizagem e com notas e com o meu filho ir bem na escola. E a gente identifica milhões de coisas, inclusive esse super estímulo que você diz, o uso de tecnologias, enfim, tudo isso que está tão agravante hoje em dia e que a gente, às vezes, por uma comodidade, né? Essa que é a verdade, a gente acaba não cuidando. Então isso, eu já acho que é uma coisa muito legal, assim, do teu posicionamento, Aline, que é você levar isso tão a sério, né? Que é a saúde dos teus filhos e rotina é rotina, eles estão na cama e porque você sabe o que isso causa na vida deles em todos os sentidos, em todo o equilíbrio. E quando você fala sobre essa questão
de gentil e firme, né? Isso é uma coisa também que me chamou muita atenção. Inclusive, você me despertou para a gente estudar muito a questão comportamental das nossas crianças e fui buscar essa formação também em disciplina positiva. Fiquei muito assim. Eu tenho um negócio que quando eu descubro alguma coisa que eu acho muito incrível, eu meio que vivo aquela papagaia que falo pra todo mundo. E eu falei, gente do céu, vocês precisam conhecer isso. Isso é incrível, vocês vão ficar malucos e tudo mais. E daí a gente te conheceu, e daí foi aquele vucu-vucu que eu queria te perguntar, para que você fale aqui nessa live, para quem não sabe ainda. O que é disciplina positiva? Por que é tão importante? E como que isso entrou na vida da tua casa como mãe mesmo? Para que a gente consiga falar um pouquinho sobre isso. A disciplina positiva ela é um caminho de educação, um caminho de autoeducação, porque não tem como você educar se você não se autoeducar primeiro, fazer mudanças de hábito, de pensamentos, de sentimentos, é uma quebra de paradigma. A maioria de nós foi criada em lares provavelmente com tendência autoritária. Cala a boca, quem manda que sou eu, engole esse choro, isso é bobo, por que você tá achando por causa disso? Ou se você não parar agora, eu vou te levar para casa e nunca mais te trago aqui. Se você raspar o prato, eu te dou um doce. Senão, não ganha, né? Isso é autoritarismo. Ameaça, chantagem, castigos, punições, a troca. Tudo isso parte de uma crença que a disciplina positiva quebra logo na primeira página. A gente cresceu acreditando, o consciente coletivo da sociedade nos trouxe que para que uma criança possa aprender uma habilidade, aprender uma coisa boa ou uma coisa nova, ela precisa sofrer. Por que a gente chantageia, ameaça, castiga e pune? Porque ela precisa ter um sofrimento, certo? Qual é o estímulo da mudança? A dor. Então eu causo uma dor, vejo o sofrimento borbulhando e aí eu confio que essa criança vai mudar e ela vai ser melhor. Então a primeira coisa que a Jen Nielsen fala, que é quem escreveu os livros da disciplina positiva, é de onde tiraram essa ideia equivocada de que a criança só aprende através da dor. É o oposto. A criança aprende por amor. A dor não leva ao aprendizado. A dor não leva ao desenvolvimento de habilidades. Pelo contrário, através de atitudes autoritárias como essas, que desrespeitam a dignidade da criança, você leva ela a outras situações, como por exemplo, ao invés de ela melhorar e aprender, ela pode até parar um mau comportamento ali na hora, mas ela vai voltar a reincidir nesse mesmo mau comportamento e às vezes num ciclo vicioso cada vez pior e pior e pior, vai piorando. E ela pode esconder, eu vou fazer desde que ninguém esteja vendo, que eu não vou ser punida, ela aprende a mentir. Ela pode entrar numa disputa de poder. Você vai comer, eu não vou comer, você vai, eu tô mandando, você não manda em mim, vira aquele cabo de guerra, o pai para um lado, o professor para um lado, a criança para o outro. Ou uma outra consequência do autoritarismo que eu acho muito perigosa, e essa tem que ser muito observada, porque ela não é tão óbvia, é a criança que se recolhe nela mesma. Ela se sente tão desrespeitada que ela começa a acreditar que ela não tem valor, ela não tem voz, ela não é escutada, ela não é acolhida. Então, ela começa a se fechar nela mesma por medo da represária, dependendo do tipo condicional dessa criança, do temperamento que ela vai ter, ela pode se fechar. E aí você tem a famosa criança boazinha. Ai, ela é tão boazinha, ela faz tudo que mandam, boazinha, uma graça. Às vezes, essa é uma criança reflexo de ameaças, chantagens, punições, castigos. Ela se fechou, ela decidiu não ir contra ninguém, não perguntar nada para ninguém, não tentar fazer diferente. Ela simplesmente aceita, cala a boca e obedece. Esse não vai ser um adulto determinado, não vai ser um adulto consciente na sociedade, não vai ser um adulto autoconfiante, vai ser um adulto cheio de problema emocional, que vai chegar num relacionamento, na adolescência, no início da fase adulta, e vai aceitar coisas horríveis, porque não tem voz. Porque não consegue entender seu próprio sentimento, porque nunca foi permitido sentir. Isso é muito grave. A disciplina positiva busca justamente oferecer um outro olhar, um outro caminho de acolhimento. Então, sim, podemos educar nossos filhos, fazer com que eles
respeitem regras e limites sem precisar fazer com que eles sofram. Esse é a principal mensagem da disciplina positiva. Sim, uma coisa que você falou que me fez pensar aqui, eu também acho que é uma coisa que a gente encontra muito no contexto da escola, Aline, que é o quanto a gente não consegue fazer essa relação de que o hoje representa o que é o amanhã, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, elas ainda estão com essa falta de pensamento ampliado, sabe? Sistêmico, assim, de que tudo bem hoje o que eu tô fazendo aqui, não tem problema, ele vai aprender. Ah, e depois, uma frase que a gente escuta muito, não, quando crescer ele vai aprender, ou depois ele aprende a fazer tal coisa. Ah, hoje não precisa, ele já vai ser adulto tanto tempo, agora ainda não precisa mais. Isso é uma coisa que a gente vê muito no contexto da escola, né? E claro, eu sempre digo uma frase, acho que você partilha da mesma opinião, que nenhum pai ou mãe erra querendo errar. E nenhum professor, né, erra querendo errar. E daí aí vem a questão do conhecimento como uma liberdade da gente poder agir diferente e ser diferente na vida dessa criança. Mas eu acho que essa projetação, né, a gente entender que o que está fazendo hoje é o que está construindo para o amanhã, para o que ele vai ser enquanto adulto. Porque às vezes acontece isso, né? A gente quer um adulto responsável, a gente quer um adulto empático, a gente quer um adulto altruísta, mas a gente nunca trabalhou isso com as crianças. E dentro da disciplina positiva, para quem não conhece, Aline, me fala aí, por exemplo, na tua casa, né? Com os teus filhos. Você aplica disciplina positiva o dia todo? Quais são as ferramentas que você vê assim que são as mais efetivas dentro da tua realidade, como mãe mesmo? Como que funciona quando você não consegue? Essa é uma pergunta que todo mundo quer fazer. Você também perde a cabeça ou não? Já eu sou colérica, então para eu ter me desenvolvido nesse ponto que eu estou, que eu tenho muito orgulho, apesar de errar bastante, é muito autoeducação. É muito trabalho, é muita prática, é muita observação. E sim, eu vivo a disciplina positiva na minha casa, com os meus erros e acertos e com as minhas melhores. Então, hoje eu sou muito melhor do que a Aline de 2 anos atrás. Eu sou muito melhor do que quando a Gabi era bebê. Então, todo tempo eu tô sendo um pouco melhor do que antes. Isso é maravilhoso. Significa que eu tô sempre em movimento de aprendizado. E antes de qualquer coisa, é importante falar de falar das ferramentas práticas, é que a gente é capaz de conduzir o nosso filho num caminho de acolhimento na medida que nós somos capazes de nos acolher. Não adianta nada você ser extremamente crítica com você mesma e a cada erro você se chicotear e se punir e achar que o mundo vai acabar. Porque quando o seu filho errar, por mais que você se esforce, você também terá um olhar crítico sobre ele. Então, quanto mais você acolhe seus erros com consciência, mais você está no caminho de educar com firmeza e gentileza. Uma frase que você falou que eu sempre repito, eu acho extremamente importante, é que se tem uma pessoa que está aqui e nunca tinha ouvido falar sobre isso, ela fala, meu Deus, eu tô errando em tudo, minha vida acabou agora. Aí ela se acha de culpa. E aí eu faço questão de destacar, porque ela é extremamente importante. O conhecimento não aprisiona, o conhecimento liberta. Então, ao invés de pensar, meu Deus, eu vou me chicotear porque eu sempre errei, a partir de hoje, obrigado, universo. Eu tomei consciência que existe outro caminho e a partir de agora eu tenho a chance de ser um pouco melhor e começar um caminho de mudança. A gente olha para trás com o único intuito de identificar pontos de melhora. É um olhar rápido e um olhar sempre adiante. Errei ontem, eu identifico o porquê. Será que é porque eu, Aline, dormi mal? Será que é porque eu fiquei no celular até tarde? Será que é porque eu estou estressada no trabalho? Será que é porque eu estou com uma outra preocupação? Será que é porque eu não me olho mais, não me cuido mais? Seja qual for o motivo, você identifica e olha para frente. Então, amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou ser mais paciente, mais presente. Você olha só para identificar. Então, isso é extremamente importante. A partir desse acolhimento... Essa paciência também. A paciência que vem... Ter paciência também, né, Aline? Ter paciência antes, sabe, Carol, posso chamar de Carol, assim, tipo amigas, né? Pode me chamar de Carol. Aline, deixa eu ver, pra você tá travando agora? Você travou um pouquinho, mas no geral tá fluindo. As pessoas estão reclamando? Não, é que pra mim tava travando bastante você, mas agora já voltou.
Pode me chamar de Vou Carol, voltar. sim. Todo mundo me chama de Carol. Tá. Uma coisa muito importante é quando a gente for olhar para o nosso filho, primeiro de tudo, desenvolver esse olhar de acolhimento. Igual esse que a gente aplicou com a gente mesmo, eu errei. Por que que eu errei? Como que eu posso melhorar? Você vai fazer esse mesmo processo com o seu filho, que é o que eu faço todos os dias. Eu vivo a disciplina positiva com os meus erros, com as minhas impaciências. Às vezes eu não tô afim. Tem dias que você não tá afim, tem dias que a sua cabeça tá em outro lugar. E nada vai fazer que você se concentre. Mas a nossa intenção é sempre a mesma. É educar com firmeza e gentileza. Então, quando eu olho para os meus filhos, e eles estão fazendo alguma coisa errada, eu busco essa identificação. Por que eles estão fazendo isso? Qual é o sinal que eu preciso avaliar para ajudar ele? Isso já tá mais natural, assim? Sim, não era no início. É algo Tá. que precisa ser treinado, tá? Isso. E uma coisa importante que eu sempre falo para as minhas alunas há muito tempo atrás achavam que o cérebro ele não desenvolvia mais depois de 21 anos, 25 anos. Não desenvolvia e ferrou. O cérebro que você tem com 20 anos é o que você vai ter o resto da vida. Com cheio de problema. Sim. Mas, graças a Deus, a neurociência veio comprovar que isso não é verdade, que nós temos a neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro ele é capaz de refazer as sinapses, ou seja, enxergar o mundo de outra forma, reagir de outra forma, identificar as situações de outra forma a partir do nosso próprio esforço. Então, como você malha o músculo do braço, ele vai crescendo, bem que eu queria mostrar um músculo muito malhado aqui, mas ele vai ficando duro, ele vai crescendo, o seu cérebro também. Então, quanto mais você treina, você começa a mudar as suas sinapses e ver as coisas de um jeito diferente. Então, eu vou dar um exemplo bem prático que eu mudei, foi bem difícil, mas hoje é muito natural. Trocar o elogio por encorajamento. Dá muita vontade quando seu filho faz uma coisa legal, você elogiar, falar, você é muito lindo, você é maravilhoso, você é o melhor desenho que eu já vi na minha vida, você é um artista. Dá vontade, né? O elogio vem aqui, até porque é o nosso filho, a gente Até chama... porque a gente se construiu com isso, né? A gente gosta. E é tão automático porque você segura, né? Você chega a se segurar. Sim. Olha, Carol, bem aqui, assim, você tem que engolir de volta. Aí, vim aqui também. Aí eu tinha que engolir. Aí eu, às vezes eu falava, depois que eu falava, eu via que eu tinha elogiado. Aí depois eu comecei a segurar aqui e ter um pouco de dificuldade de refazer a frase. E hoje já é muito fluido isso. É uma coisa que raramente sai sem querer. Já ficou natural. Ou seja, meu cérebro mudou mesmo a configuração. Então hoje eu digo, uau, olha que desenho interessante. Muitas cores eu tô vendo. O que você achou do seu trabalho? Como você está se sentindo tendo feito esse desenho? E devolvo para ele. Ai, Aline, mas que bobeira. Ai, tudo agora é mimimi. Não pode nem elogiar mais a criança. Você elogia a vida inteira. O que acontece com esse adulto? Ai, eu fiz esse parecer. Ninguém vai elogiar? Ninguém vai bater palma? Meu Deus, eu sou a pior advogada do mundo. Ninguém me elogia, ninguém fala que eu sou maravilhosa. Você fica dependendo dos outros para encontrar o seu próprio valor. E não diga que não é verdade, porque nós vemos esse problema em tudo quanto é lugar, né? Inclusive na gente, né? Porque às vezes a gente se vê assim nessa situação. A gente pensa, nossa, mas né, as pessoas não estão olhando para isso, porque eu não sei se aconteceu isso com você, mas quando eu comecei a estudar a disciplina positiva, comecei um processo tão meu, né, de evolução mesmo, de reflexão sobre a minha criação, de reflexão sobre a minha estrutura familiar e de nós, enquanto educadores e responsáveis, o quanto que isso de alguma forma, eu acho que esse é um recado que é muito importante para todo mundo, inclusive a gente já falou sobre essa questão assim, o quanto a gente projeta aquilo que a gente vivenciou e o quanto o que a nossa mãe foi, o que o nosso pai foi de referência para a gente tão implícitos, mesmo que a gente não perceba nas nossas ações. E o quanto a falta de consciência disso, porque às vezes eu falo isso até às vezes para os pais lá na escola, e às vezes eles até enxergam assim como, meu Deus, mas minha mãe me educou bem, olha o adulto que eu sou, né? É meio que esse pensamento que vem. E eu acho que essa consciência, né, esse despertar, que nem você falou no começo da live, a gente ainda é minoria, mas está existindo um despertar coletivo muito grande, né? Tem muito mais conhecimento hoje em dia para todo mundo, isso é muito legal. Mas o quanto essa reflexão sobre o nosso poder, né, se eu fui criado com um elogio, eu posso fazer diferente com meu filho.
Eu posso mudar esse percurso, né? O que eu não tô desvalorizando o que eu vivi, não tô de maneira nenhuma julgando o comportamento da minha mãe, mas hoje eu tenho conhecimento o suficiente para agir diferente e poder, né, ser diferente para o meu filho. E eu acho que isso é uma coisa muito legal e muito libertadora e que tem que ser feito de um jeito muito amoroso, como você sempre mostra, né? Nos teus exemplos com os teus filhos. E esse é um exemplo muito prático mesmo, porque o elogio é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, todo mundo fazendo, vovós, vovôs, mamães, tias, todo mundo. E é uma das estratégias muito legais que a disciplina positiva vem para trazer. Quais outras você diria que você usa muito? Perguntas curiosas. Então, as perguntas curiosas, elas ajudam a gente a sair do modo automático de dar ordem. Pessoas que têm uma tendência autoritária, como eu na educação, né? Como eu sou colérica, a minha tendência é falar, cala a boca, manda que sou eu, né? O que eu gostaria de fazer, meu impulso é sempre esse, então eu preciso trabalhar esse meu leãozinho interno. A pergunta curiosa, ela me auxilia a domar esse leãozinho que quer sair da ordem em tudo. E esse controle excessivo é muito ruim, né? Ninguém gosta de receber ordem e ter que obedecer. Todo ser humano quer pensar, se envolver, se sentir útil, participando, normal. E a criança também, porque, pasme, ela também é um ser humano, né? Algumas pessoas esquecem disso. Esquece. E aí, esquece, né? Só dá ordem, dá castigo e esquece que a criança também tem dignidade. E aí, a gente precisa fazer uma pergunta. Por que isso aconteceu? Ah, é? Como você está se sentindo? O que você gostaria que tivesse acontecido? O que eu posso fazer para te ajudar? São perguntas. Então, ao invés de você chegar com uma solução pronta, uma ordem e exigir obediência, você faz perguntas. E quando você lembra de fazer as perguntas, você faz. É um benefício tão complexo para o seu filho que talvez rapidamente eu não consiga nem te explicar. Ele se sente útil, ouvido, acolhido, importante, aceito. É tanta coisa que envolve Junta. nesse ato. E ele começa a falar, pode ser que no início ele não entenda direito, pode ser que ele gagueje, mas é uma construção, é um processo. Quanto mais você pergunta, quanto mais você ouve, e perguntar envolve também escutar. Porque às vezes a gente pergunta, enquanto a criança começa a falar, a gente já começa a pensar numa resposta que vai desautorizar tudo que ele está falando. Isso não é pergunta curiosa, não é escutativa. Escutativa é você perguntar e você se livrar do julgamento, deixar seu filho falar. Então deixa a criança falar. Quando ele terminar, você pergunta, você acha que isso seria possível? Será que seria respeitoso? Realmente essa é uma solução ou a gente pode pensar em outra? E você vai conduzindo o seu filho num processo. Isso serve para 2 anos, 3 anos, para 8 anos, para adolescentes. A conversa vai ficando complexa, mas a ideia, a lógica é a mesma. Então, a pergunta curiosa, escutar ativamente, sem julgar, e no final, para arrematar, compartilhar soluções. Como que a gente pode resolver isso? Hoje teve uma briga dessa aqui em casa. Eu tava enchendo o potinho de amor deles no fim do dia, antes do jantar, e aí eu joguei o jogo da memória com a Amanda que ela pediu. Aí, depois ela falou, agora eu quero o jogo Achei. Eles estão na fase dos joguinhos. Agora eu quero jogar Achei. Aí o Gabi falou, não, eu quero jogar o jogo de tabuleiro, que é um jogo rapidinho assim. Aí a Amanda falou, não quero de tabuleiro, eu quero Achei. Aí eu falei, ih, gente, agora só dá pra escolher um jogo, o que a gente vai fazer? Aí o Gabi, eu tenho uma ideia. A Amanda já escolheu o jogo da memória, acho que agora é minha vez de escolher outro jogo, assim cada um joga um. Aí eu falei, Amanda, o que você acha? Ela, não, quero o Achei. Amanda, você acha que seria respeitoso, visto que você já escolheu um? É. Aí eu sei que não é, né? Aí eu fui conduzindo ela, meu amor. Que tal se a gente jogar o do Gabi, já que a gente já jogou o seu, e amanhã a gente joga o Achei? Aí ela aceitou, resolveu jogar. Então não é que eu dei uma ordem. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu determinei que tem que ser assim, tem que ser assim, todo mundo obedece. Não foi isso que eu fiz. Eu conversei, eu ouvi, eu perguntei para eles quais são as ideias que eles teriam para resolver. Então, envolver a criança na busca pela solução é fundamental para exercer autonomia, um pensar crítico, a criança se sentir aceita, importante. Sim. Fundamental. Não, e a gente vê isso neles, né? Quando eu acompanho os dois, assim, ou eu vejo... A gente...
essa é a palavra mesmo, assim, eu consigo ver o quanto eles são saudáveis. Hoje em dia Sim. também eu acho que tem uma questão, assim, é, a, a falta de natureza, a falta de sol, a falta de tudo isso que você falou, dessa questão da gente olhar para o todo, faz a criança não viver a criança mesmo, né? A Uhum. infância. A gente vê as crianças meio até adultizadas às vezes, a gente acaba ainda vivendo isso, e na verdade é só um reflexo do contexto e tem muitas coisas que a gente pode mudar. Eu tenho duas perguntas ainda antes da gente acabar, Aline. A primeira é: como que você lida, né? Como que você encara a questão de você trabalhar não, de você viver dessa forma com os teus filhos? E o que que você falaria para as mães que querem aplicar isso em casa com os pais? Como que você faz? Como que você faz isso? Como que você orienta as suas alunas? Como que você faz isso com o teu esposo? Se vocês estudam juntos? Que tipo de dica a gente podia dar com relação a isso? Para quem quer começar a educar assim, diferente, Isso. as próprias orientações que eu dei agora, que são práticas, elas já são um belo começo. Porque quando eu falo para, ao invés de dar uma ordem, você fazer uma pergunta, isso é uma quebra de paradigma gigante. Pode ser a coisa parecer super simples, mas colocar isso em prática vai exigir bastante energia e consciência, presença, né? Se você for Uhum. ficar fazendo tudo no piloto automático, não vai dar certo. Muitas famílias enfrentam dificuldades no ambiente. O marido não concorda de jeito nenhum, o marido é extremamente autoritário, ou ele acha tudo um mimimi, tudo um exagero, ele não quer, ele acha que vai criar a criança fraca, né? Que são crianças bem naturais. Se não castigo, não bato, como é que ele vai aprender? Uhum. Crença enraizada de que só aprende com sofrimento. Então, invista na sua autoeducação. Você precisa se sentir segura do caminho que você está escolhendo. Fique perto de pessoas que acreditem no mesmo que você. Então, por exemplo, se a gente está falando com uma mãe da sua escola, já é uma escola que tem essa linha, já são professoras engajadas nesse processo. Isso já é uma grande ajuda. Uhum. Você vai se sentir segura de que o caminho ele é único, em casa e na escola. Isso é muito raro hoje. As escolas Uhum. estão mudando cada vez mais, eu tenho percebido. Mas muitas minhas alunas, eu vejo de perto, enfrentam muita dificuldade. A escola, às vezes, age completamente diferente. Isso causa Uhum. dor, né, em quem já está estudando. Então, você precisa Sim. ter essa consciência. Fica perto da escola, conversa com essa professora, leia, faça cursos, assista vídeos, documentários, tudo que vai te nutrindo nessa energia de não desistir. E é um passo de cada vez. Eu gosto sempre de falar que a gente não estuda para ser uma mãe perfeita. A gente Uhum. estuda para ser um pouquinho melhor todo dia. Eu não busco perfeição para mim e não espero que ninguém seja perfeito, porque não existe. Uhum. O que eu espero é que você não desista de você mesmo. Você vai ter dias difíceis, você vai ter uma sogra que vai falar que tá tudo errado, você vai ter um marido que vai rir de você, que vai falar que isso é palhaçada, que isso é bobeira. Por isso você precisa se sentir segura para que nesses dias mais desafiadores você não desista de tudo. Porque a gente está num processo de que a gente está plantando uma sementinha. Essa sementinha, ela tem todo o germe da vida, toda a possibilidade do universo contida nessa semente. E a gente está plantando. E a gente precisa nutrir essa terra, a gente precisa de um solo fértil, de água, de sol, para que essa sementinha, com todo o potencial do universo, possa germinar. Então, Uhum. todo esse cuidado com essa sementinha é um cuidado diário. Não dá para você fazer um mês sim, um mês não. Ela vai morrer, vai secar. É Uhum. todo dia um pouquinho, um passinho de cada vez. Ai, mas meu marido não concorda, ou sei lá, não tô mais com o pai do meu filho, ele também não concorda, não faz. A minha rede de apoio não consegue, não acredita. O que eu faço? Desisto? São prioridades. Você vai desistir então de você e do seu filho? Essa é a pergunta que você Uhum. quer desistir. E se você desistir, como é que vai estar a sua vida daqui a 1 ano, 5 anos? Se você desistir Uhum. agora. Então, todo e qualquer esforço que você faça para o bem do seu filho e da sua família nunca será em vão. Porque nenhuma forma de amor pode ser ignorada. Nenhuma forma. Por mais que você Uhum. acredite que hoje você não tem rede de apoio, que o marido não concorda, que, sei lá, quem interfere na sua vida, qualquer que seja a desculpa verdadeira que você está usando para se prender hoje, Uhum. ela tá só te impedindo de cuidar do seu jardim. Então, qualquer forma de amor é válida, só não desiste. Precisa ir um passinho de cada vez todo dia. Sim.
Esses dias eu estava lendo, até me veio isso agora, sobre a formiga. A formiga, ela carrega longas distâncias, com muita paciência para ter um objetivo maior e às vezes, né, parece tão longe, parece a energia, né? Tava falando sobre a energia da intenção da formiga. E parece bobo, mas a relação é muito real, né? Do quanto esse serzinho se dedica para levar algo, porque ele sabe o que, que aquilo vai contribuir para os demais, para a vida dos demais. E eu acho que a educação tem muito a ver com isso, assim. Às vezes a gente quer. Isso é uma coisa que eu falo muito também, né? Às vezes a gente tomou uma atitude diferente, hoje a gente quer uma resposta imediata, né? Ou a gente acha que as crianças elas não vão ter que aprender de uma hora para outra, como se a gente, né? Como se isso é uma coisa muito séria. As expectativas que colocam em cima das crianças para uma faixa etária onde elas estão aprendendo, né? Elas estão aprendendo aquilo naquele momento, elas estão na fase de aprender aquilo e a gente acaba olhando para isso com olhos tão rigorosos, então a gente quer um imediatismo, a gente quer fazer agora e já ter uma resposta. E na verdade é isso que você disse, assim, de um pouquinho de cada vez. E isso traz muito conforto para todo mundo que olha, né? Eu vejo assim isso no meu entorno. Ai, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer certo, e eu quero fazer. Às vezes também tenta fazer tudo de uma vez só, e daí se exaure de um jeito que desiste, né? Então, é muito legal a gente... Essa é até uma pergunta que eu tenho para te fazer. Você tem uma rede de apoio, né? Amigas que partilham das mesmas opiniões, estudo, ou você sempre fez tudo muito sozinha? Porque eu vejo, né, na nossa realidade, que quanto mais existe essa rede de apoio, no sentido até de partilhar princípios parecidos, mães que se envolvem na escola, que gostam, né, das mesmas, têm os mesmos princípios e tudo isso auxilia muito. Eu acho que essa é uma dica muito potente para as mães que querem começar e que têm esse entorno e essa dificuldade. Se juntar com outras mães, o que você tem a dizer sobre isso? O que você acha? Rede de apoio é fundamental. É esse combustível que você vai usar nos dias difíceis. Eu nunca tive rede de apoio estruturada, então eu sempre tive que criar a minha rede, né? Em Nova York, aí depois em São Paulo. Eu sempre fui criando esse apoio que eu nunca tive. Com amigos? Então, em Nova York, por exemplo, foi com amigos. Eu não, Gabriel era pequeno, eu não cheguei a colocar em nenhuma escola. Eu não tinha funcionária, não é normal lá ter funcionário. Então, era eu sozinha. A minha única rede de apoio possível seria amigas. E aí eu encontrei dentro das possibilidades minhas amigas lá, não todas brasileiras. A maioria nem tinha filho. Acho que eu fiz assim no meu entorno, sabe? Mas eram amigas que me apoiavam. Então a gente passeava juntas, elas faziam programas de criança comigo. E também cheguei a ter um grupo de mães, mas eles eram muito bebezicos. Então não tinha tanto essa coisa da educação, mas tinha da rotina. Todo mundo tinha a mesma rotina. E aí volta para aquilo que a gente falou. Quando todo mundo faz tudo igual, você se sente muito acolhido. Todo mundo vai dormir cedo, todo mundo tem esse horário, maravilha, a vida segue. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vim sem nenhuma rede de apoio. Foi muito difícil. A gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Eu falo muito isso também. Peça ajuda. As pessoas não sabem que você está em sofrimento. Você não tem que dar conta de tudo para ser uma supermãe. Você não vai conseguir ter uma casa perfeita, um filho perfeito, a carreira decolando sozinha. Você pedir ajuda. E às vezes pedir ajuda significa delegar. E sim, às vezes você vai delegar os cuidados do seu filho para focar em alguma coisa e você vai equilibrar. Então, na semana que eu trabalho muito, eu delego os cuidados dos meus filhos para o pai, a minha mãe vive me ajudar, minha funcionária ajuda, a escola, todo mundo cuida. Aí, quando passa o sufoco, eu trago de volta para perto. A gente passeia, a gente faz programas, estou lá. Então, às vezes, é esse balanço no natural. E a rede de apoio a gente cria, principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de uma escola como a sua, que tem uma posição muito clara sobre educação, você mal ou bem acaba unindo famílias com propósitos similares. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente frequenta uma pedagogia aqui, Waldorf, que todas as pessoas pensam muito parecido. Então, eu encontro pais que têm pensamentos muito parecidos. Na escola antiga, a gente fez um grupo de amigas, das mães, que eu sou amiga até hoje. Eu amo elas. A gente é todo mundo igual, sabe? Todo mundo poderia morar numa fazenda e ser feliz.
E agora a gente mudou para outro, ainda não deu tempo de conhecer, mas imagino que Muito legal. vai ser parecido. Então a gente precisa ir encontrando o nosso núcleo. E aí uma vez, uma amiga que frequenta uma outra escola, que educa de um jeito diferente de mim, falou assim, nossa, eu tô pasma aqui na minha escola, tá rolando um bafafá no grupo dos pais, porque as crianças estão voltando com o uniforme sujo. Então, uma raiva da professora, uma raiva. Como que a professora tem a pachorra de mandar meu filho desleixado de volta para casa? Sujo de terra. Uhum. Aí eu Sim. falei, gente, acho que na minha escola é capaz de brigar que tá voltando limpo. Meu filho não brincou hoje, ele não rastejou na terra. Por que ele tá limpo demais? Sim. Isso, você fala isso, mas até deixa eu compartilhar uma coisa, a gente tem pouquinho tempo e eu quero fazer mais uma pergunta. A nossa escola, Aline, ela nem sempre foi assim, tá? Ela tem 37 anos, então ela é uma instituição de muito tempo. E sim, a gente também passou por um processo de transformação muito grande nesses últimos anos. E isso que você falou agora é uma coisa que é muito importante, porque quando a gente fala muito claramente os nossos princípios e o que, que a gente quer, né? Por exemplo, lá na escola, quando a gente vai fazer visita com os pais, a gente já fala da questão das crianças voltarem sujas, da questão de que eles vão voltar com tinta e tudo mais. Mas isso foi uma coisa que foi sendo construída e por mais que hoje em dia, né, quem estuda, principalmente, eu acho que isso é um divisor de águas, né? Uma mãe leitora, um pai leitor, pessoas que se dedicam a estudar, porque também outra coisa que eu sempre digo é ninguém nasceu sabendo ser mãe. A referência Não. que a gente tem é a referência que a gente teve, que é uma, né? Que é a nossa mãe ou a nossa avó. E às vezes eu sempre, né? Por que a gente estuda para ser advogado? Por que a gente estuda para ser pedagogo? E por que a gente não estuda para a coisa mais importante da nossa vida, que são os filhos e a família? E então, isso é uma coisa que é muito séria. E quando a gente foi fazendo essa mudança cultural na nossa escola, a gente também foi enfrentando coisas como essas, né? Tenho certeza que as profs aqui que estão assistindo, todo mundo, elas já devem ter pensado: meu Deus, isso já aconteceu na minha sala. E eu acho que é muito importante, porque a gente tem um papel de formação do olhar do pai, né? Porque esse pai que está se preocupando com o uniforme, de alguma forma, é um pai que ainda não tem um pouco de conhecimento com relação a muitas coisas que precisa para a vida dos filhos, né? E eu sei que você fala muito, e a gente fala muito na escola também, sobre os 7 primeiros anos da vida dessas crianças, como que é, né? Às vezes a gente desmerece muito a educação infantil, a gente desmerece muito esses primeiros anos, e são anos cruciais para o desenvolvimento desse cérebro e para o resto da vida dessa criança. E para encerrar, que a gente tem mais 10 minutos, queria te fazer uma pergunta. Você decidiu, pós-pandemia, voltar para a escola com os teus filhos ou não decidiu voltar? Sim, Decidiu? já voltamos. Com a Já voltaram. graça de Deus. Com a... Com muita alegria, muita alegria. Sim. E você está Acho vivendo adaptação? Não. como essa pedagogia ela tem um posicionamento muito claro. As escolas são todas iguais, o ambiente é igual, os professores fazem tudo vindo do mesmo lugar, assim, tudo fofo, tudo igual. Então, para eles foi muito. O Gabi, ele falou uma frase para mim no primeiro dia que é assim, coisa mais maravilhosa. Ele, mãe, nem parece que eu mudei de escola, é tudo igual aqui. Ele falou, e é completamente diferente, é um outro lugar, 8 bairros. Mas não, e eles são um pouquinho maiores, eles têm 5 e 4, certeza que isso ajuda, porque eu vi uma outra criança menorzinha agarradinha com o papai e com a mamãe, normal. E eles são 2, né? E lá a turminha vai de 3,5 até 6. Então, eles ficam na mesma turma, sem dúvida, isso é um fator que deixa eles mais seguros. Então, a gente não chegou a ter uma adaptação. Nos 2, 3 primeiros dias eu fiquei um pouquinho, não pode ficar aglomeração de pais nesse momento. Então, você fica ali 10 minutinhos, fica no portão, espera e vai. E sim, eu tô muito feliz de voltar. Pra gente foi maravilhoso, tanto pra nossa rotina de casa, pra mim, pra eu ter um instante sozinha, poder trabalhar, fazer minhas coisas. Eu também sou humana e também tenho minhas necessidades. E para as crianças foi saudável, tá sendo muito bom, eles estão super felizes, eles foram super empolgados hoje que a gente voltou hoje. Hoje é quarta, depois do carnaval, foi o primeiro dia que eles voltaram. Foram super felizes, alegres, voltam felizes também. Então, essa volta está sendo maravilhosa e espero que continue assim.
pelo menos aqui em São Paulo, que está sendo dita que independente das fases, né, que mudem, a escola, pelo Aqui menos a também. infantil, permanecerá aberta independente. É, aqui Sempre também. A gente as ficou bem crianças serão feliz mesmo. asseguradas. E é todo o meu estudo e toda a minha vivência de educação para mim tem um alinhamento perfeito com esse ideal. O lugar de criança na escola, sim. Principalmente quando você confia na escola, sabe que tem esse ambiente seguro, com uma professora acolhedora. Aí, mais que nunca, eles precisam dessa interação. Nós, em casa, não conseguimos dar a mesma coisa que a escola dá. Eu não sou uma professora, eu sou uma mãe. Como mãe, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas. Eu tenho minha carreira, eu tenho meu trabalho. Eu não estou 100% com eles. Já na escola, não. A professora está ali 100% com atividades, com um ritmo gostoso, com todos os materiais que tem a ver com aquela fase, com as atividades que eles amam, com outros amiguinhos da mesma idade. Eu não posso dar isso dentro da minha casa. Então, sim, respondo com maior alegria que nós voltamos. Estamos muito felizes. Que bom. Essa é uma dúvida que eu tinha. E Aline, para a gente terminar, 3 minutos, não sei se você consegue, que eu queria dar um aviso dos livros. Fala um pouco do teu curso para todo mundo que está aqui. Como que é? Eu tenho um curso Acolhedores de Mães, que é onde eu ensino os 5 pilares do desenvolvimento infantil: rotina e sono, fases de desenvolvimento, alimentação, autoconhecimento e educação. Tudo isso com esse olhar integrativo para que cada pai e mãe, e tem muitos profissionais da área da saúde também que querem fazer, entenda a criança como um todo e saiba realmente o passo a passo para praticar a rotina, sono, de acordo com cada fase do primeiro setênio. E assim a gente forma pais com olhares gentis, carinhosos, respeitosos e seguros de si do caminho que estão trilhando para a gente criar seres humanos livres e felizes. Eu tenho muito orgulho que agora a gente começou uma turma ontem. A gente tem mais de 300 pais. Então, olha só o impacto no mundo, quanta gente está sendo... Que legal. Quantas criancinhas estão sendo impactadas, né? Sim, quantas criancinhas, quantos futuros, quanto a sociedade vai mudar com relação a isso. Aline, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, porque essa live ia acontecer no ano passado, e você foi uma pessoa muito respeitosa, vivi uma situação na minha vida que foi muito difícil, a gente teve que adiar. Então, te acolho muito, assim, de verdade, de coração para coração, pela tua atitude de ter sido tão paciente e de ter aceitado de novo fazer. Então, admiro muito você, não só a pessoa do Instagram, mas a tua essência, que eu consigo sentir pela tua conversa aqui, a tua energia, uma energia que para mim é muito positiva, que a gente precisa de muita gente assim falando para todo mundo, no mundo todo, para que a gente consiga atingir muita gente. Então, eu sou muito grata, tá? Obrigada. Pelo teu conhecimento, por você estar aqui, né? Obrigada. Quer falar alguma coisa? Obrigada pelo convite, é uma alegria muito grande, porque quando eu falo para um pai e uma mãe, é uma criança que a gente está impactando, mas quando a gente fala para um professor, que às vezes tem ali 15 crianças na classe, eu estou impactando 15 vezes mais. Então, eu tenho muita alegria de poder falar para professores, direto com escolas, porque a capacidade de transformação que a gente tem é gigante. Então, obrigada você por estar fazendo o seu trabalho aí. Nosso trabalho é o mesmo para o mundo, a gente está completamente interligada. É uma sociedade que todas essas crianças vão construir e vão receber. Obrigada, Carol, foi maravilhoso. Sim. Quando você vier para Curitiba, já sabe, a gente vai querer te receber lá como amiga, né? Para visitar a nossa escola, sei, né? Das tuas escolhas para os teus filhos, mas vai ser um prazer te receber. E queria dizer que hoje a gente vai sortear... Hoje não, amanhã, eu já falei 2 vezes errado. Amanhã a gente vai sortear os livros da disciplina. Que legal. Provavelmente você usa ele. A gente vai todos, ó. O dos adolescentes, o das crianças de 0 a 3 e também o de 3 a 6, que a gente tem o exemplar. E eu queria dizer para todo mundo que está aqui que quer participar, só tem que escrever, que a gente vai colocar aqui esse post da live, tem que escrever qual que é o livro que gostaria de participar, que a gente vai fazer o sorteio amanhã. Legal. No post que vai ficar no feed, tá bom? Aline, gratidão, Carol, vai aproveitar a tua família. Obrigada, uma ótima noite para vocês e cada uma que ficou aqui até o final. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Um beijo, pessoal.